Olá, então vamos dar início aí nossa aula de hoje, né? Então, dando sequência aí ao nosso conteúdo dessa segunda unidade. Então, hoje a gente vai falar aqui de estimativa e cálculo mental, né? São dois conceitos aí bastante interessantes aí que a gente pode estar utilizando aí para resolver certas situações. Então, a estimativa, ela serve para quê? Quando a gente tem, por exemplo, a noção aí de um certo valor, né? A gente tem algumas informações ou um certo cálculo aí. Então essa estimativa ela serve justamente para a gente ter mais ou menos uma aproximação aí desse valor, né? Ao qual a gente se refere. E o cálculo mental é quando a gente quer calcular um valor, né? Aplicando esse método aqui, por exemplo, da estimativa, que a gente não necessariamente a gente vai precisar, né, de pegar, por exemplo, um caderno e fazer as continhas, né, com lápis, caderno, ou até mesmo uma calculadora. Então, o cálculo mental serve para a gente calcular, né, como o próprio nome aqui fala, mentalmente, né? Então, vamos dar sequência, né, ver os conceitos aqui referentes aos conteúdo, né, proposto. Então, veja aqui os exemplos a seguir. Vamos ver aqui esse primeiro exemplo. O exemplo A diz o seguinte: Daniela ela tem R$ 140 aí, né, em sua carteira. Então, essa quantia é suficiente para comprar a saia e a camiseta anunciadas no folheto. Então é o seguinte, a gente tem aqui uma promoção ao lado, vamos ver primeiramente essa promoção aqui, super promoção. Essa promoção é o que? Aqui a gente tem uma saia, o valor dessa saia aí é R$ 67, como a gente vê. E na sequência aqui a gente tem essa outra peça aqui que é uma camiseta custando aí R$ 49. Então aqui a Daniela ela tem R$ 140 em sua carteira e ela quer saber, né, se essa quantia aqui, se ela é suficiente para comprar essas peças aqui que são na promoção. Então, como a gente fala de estimativa, ela quer saber uma aproximação, quer ter na verdade a noção se realmente dá para comprar. O que é que a gente pode fazer com isso? Para a gente identificar de imediato se é possível fazer essa compra, se o dinheiro na verdade é suficiente. Então, para fazer uma estimativa da soma dos preços das peças, ela utilizou o arredondamento e o cálculo mental. Então, um dos conceitos aí, né, que a gente vai utilizar, que é interessante, é a questão do arredondamento, né? Então, isso aqui é fundamental para a gente identificar aí de imediato se a gente, né, consegue, na situação aqui do dinheiro dela, se seria possível, né, fazer essa compra. Então dá para a gente saber, né, ter a noção de mais ou menos qual é o valor aí ao qual a gente se refere. Então veja, se ela fez a questão dos arredondamentos, vamos ver, seguir os passos aqui que ela fez para ela fazer a identificação. Então como é que a gente faz? Então o 67 ela arredondou para 70, então isso vai facilitar o cálculo, né? Então esse valor de 67, referente à saia, ela arredondou para 70, como a gente viu. 49 arredondou para 50. Então é simples, né? Para a gente fazer esse cálculo aí mentalmente. 70 mais 50 a gente sabe que dá 120. Então a partir do momento que ela arredondou essas duas dezenas, na verdade arredondou as dezenas, e ela fez o cálculo aqui desses valores arredondados, então ela obteve aqui o valor 120, imediato ela já percebeu que tem dinheiro suficiente, porque o dinheiro que ela tem é 140. Então uma das somas que a gente pode fazer aí é o que? Arredondar as
dezenas. Mas isso porque esses valores são valores pequenos. Dependendo dos valores, a gente pode arredondar aí a centenas, milhares, dezenas de milhares e assim segue. Isso é de acordo com o valor que a gente tem aí proposto aí a cada situação. Então, na sequência, vamos ver o exemplo aqui B. Outro exemplo aí, um exemplo aí envolvendo uma divisão. Então, por exemplo, antes de efetuar uma divisão, ele sempre estima o quociente. Assim ele evita erros, né? Assim ele evita erros, na verdade. Vamos ver aqui a situação que ele pegou aí, o que foi que ele fez aí para ter a noção aí do resultado que ele queria obter. Então, observe que aqui é uma divisão, se a gente for observar, não é divisão, aparentemente não é divisão tão simples da gente calcular, mas entendendo esse método de estimativa, dá para a gente perceber aproximadamente qual o valor que a gente vai obter. Por exemplo, 1.248 dividido para 12, quanto é que dá? Então, foi o que ele fez, ele arredondou aqui, né, o valor. Então ele arredondou aqui a centena, né? Então em vez de ser 1.248, ele arredondou a centena, mas então ele arredondou aqui para 1.200. 1.200 dividido para 12. Então aqui facilitou, porque quando ele pegar 1.200 dividido para 12, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar. Por exemplo, a gente pode pegar, se eu estou dividindo esse valor aqui por um certo valor, e se ele contém, isso vale para qualquer situação, ele contém zeros aqui, então se tiver 1, 0, 2, 0, 3 zeros finalizando, a gente pode retirar eles aqui, ó, e fazer a divisão dos valores aqui, do restante. Esse valor aqui sem os zeros, lembrando que só vale se for uma sequência de zeros, apenas zeros. A gente pode fazer essa divisão e depois acrescentar o zero no final. Foi o que ele fez. Então se eu pegar aqui o 12 dividido para 12, a gente sabe que o valor dividido por ele mesmo dá 1. Então 12 dividido para 12 dá 1 e acrescentei o zero no final. Então nesse caso aqui daria 100. É o valor que a gente obteve aqui. 1.200 para 12 dá 100. Então faço calcular mentalmente. Então ele tem aqui de imediato uma aproximação dessa divisão que é aproximadamente 100. Então se a gente observar, ele vai aumentar um pouco de 100 porque ele arredondou aqui tirando esses 48. Então ele arredondou apenas para 1.200. Então como tem esse pequeno valor aqui em cima de 1.200, que é 48, aí para a gente perceber que vai aumentar um pouco aqui do valor 100. Então 1.248 dividido para 12 deve resultar em um número um pouco maior que 100. Foi o que aconteceu, só para verificar aqui. Então de fato 1.248 dividido para 12 é 104. Então a questão que ele queria era o que? Ter uma noção bem próxima aqui do valor da divisão. Essa divisão e essa noção poderia ser feito aí uma estimativa que seria um cálculo aí mental, né? Ou seja, sem necessariamente a gente armar a operação, dá para a gente conseguir. Então ele obteve aqui de imediato o valor 100, né? Então aproximadamente 100, e pelo valor que a gente tem aqui, quando ele arredondou, observe que ele tirou um pequeno valor aqui em cima desse, considerando esse 1.200. Então como ele diminuiu aqui, a partir do momento que ele obteve o valor 100 de aproximado, a gente sabe que ele vai aumentar um pouco porque ele tirou um pequeno valor. Se fosse, por exemplo, 1.190, ele poderia arredondar para 1.200 também, iria obter uma média aqui de 100, só que iria ser menor porque seria 1.900, 1.190, e ele acrescentou. Então, para concluir o exemplo C, vamos usar mais um exemplo. Certa usina hidrelétrica produz energia para 3 cidades, cuja população está registrada na tabela abaixo. Então essa certa usina aí, ela produz energia aí para 3 cidades. Então a população dessas 3 cidades está registrada aqui na sequência aqui em uma tabela. Então a gente quer saber aqui aproximadamente para quantas pessoas, né?
usina, ela faz a produção dessa energia. A gente tem aqui, quando a gente faz referência à população, geralmente a gente tem valores bastante grandes, é o que aconteceu aqui. Mas como ele quer uma aproximação, dá para a gente fazer mentalmente, né, bem rápido, mais ou menos aproximadamente quantas pessoas, né, contém aqui nessas 3 cidades. Então, se a gente analisar a cidade A, a gente tem aqui 2.386.000, né, e 200. Cidade B, 1.712.000. Cidade C, 2.137.000. Então, para estimar o número de pessoas atendidas por essa hidrelétrica, podemos arredondar a população das cidades, por exemplo, para a centena de milhar mais próxima. Então aqui a gente pode fazer o que? Arredondar. Agora, como os valores são bastante grandes, podemos arredondar aqui a centena de milhar mais próximo, né? Por exemplo. Então, qual a centena de milhar? Então, 2.386. Então, esse 386, né, que é a centena de milhar, a gente pode arredondar ele para quanto? Está mais próximo de 400 ou de 300? Como é 386, a gente sabe que está mais próximo de 400. Então, aqui no lugar de 386.200, a gente arredonda para 400. A gente analisar a B, 1.712, né? Esse 712 está mais próximo de quê? De 700 ou de 800? Se a centena de milhar está mais próximo do 700. 2.137. Esse 137 está mais próximo do que? De 100 ou de 200? Lógico que é de 100. Então vamos ver como a gente pode fazer. Então esse valor aqui, né, 2.386, como eu falei, arredondamos para 400.000. 1.712, 1.700.000 e 2.137, então 2.100.000. Então, fazendo isso, a gente tem uma aproximação bem rápida para a gente chegar aos valores. Como é que eu posso fazer aqui agora? Eu posso pegar os valores aqui, diferente de zero, já que eu arredondei, por exemplo, 24, somar com 17, somar com 21, e na frente acrescentar os zeros na frente. Foi o que a gente fez aqui, 24 mais 17 mais 21 dá um valor de 62. Então, a usina tem aproximadamente 62, 6 milhões e 200 mil pessoas. Então, como eu falei, somamos a parte aqui dos valores, diferente de zero, e na frente acrescentei. Se não quiser somar, eu acrescentei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, são 5 zeros, então na frente eu acrescentei aqui a mesma quantidade de zero. Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula, ok?